Olá, meu nome é Fábio, eu sou Head de Inovação do Batista Luz Advogados e eu vou falar para vocês sobre modelos de negócios sustentáveis de base tecnológica. Eu fico muito contente em saber que vocês têm aí outros conteúdos incríveis que vocês conseguem trabalhar em conjunto com esse assunto que a gente vai falar aqui. Eu sei que vocês também têm webinars aqui do Inovatom sobre identificação e definição de problemas, sobre os estágios e as ferramentas de Design Thinking, como vocês conseguem gerar inovação a partir disso, e também sobre pitch de negócios, e tudo isso a gente consegue usar em conjunto também aqui com essa estrutura de modelos de negócios sustentáveis. Vocês vão tanto usar as ferramentas de Design Thinking, alguns conceitos desses outros conteúdos que vocês têm disponíveis, assim como vocês conseguem usar também os modelos de negócios que a gente vai olhar aqui no pitch de negócios de vocês, tá bom? Então, para falar sobre modelos de negócios sustentáveis de base tecnológica, é importante entender, antes de mais nada, o que são negócios sustentáveis e o que são modelos de negócio. Então, vamos começar pelos negócios sustentáveis, e eu vou explicar para vocês que, apesar da gente relacionar a sustentabilidade à palavra ambiental, aqui ao pilar ambiental, de forma mais direta, ela não é a única palavra que está associada aos três pilares de sustentabilidade. Inclusive, vocês vão ouvir outros termos como tripé de sustentabilidade, ou talvez o triple bottom line, ou os três P's, que são People, Planet and Profit. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, começando pelo pilar social. Então, a sustentabilidade social diz respeito ao capital humano de uma empresa, né, ou de uma organização. As pessoas que são responsáveis pela geração de valor, pelo processo produtivo, pelas operações ali de uma organização. E isso inclui não só os funcionários, não só os clientes, mas também a rede de fornecedores, a comunidade, todo mundo que faz parte desse processo produtivo. E quando a gente olha para a sustentabilidade social, a gente pensa se os salários que são pagos são condizentes com as práticas de mercado, a gente analisa se existe um esforço para que o ambiente de trabalho seja seguro, seja confortável para todos, se existe uma cultura de confiança dentro dessa organização, por exemplo. Em seguida, a gente tem a sustentabilidade ambiental, que se refere ao capital natural que uma empresa, uma organização, um projeto utiliza nos seus processos. Então, que diz respeito a todas as condutas que possam, direta ou indiretamente, impactar o meio ambiente, tanto no curto quanto no médio e no longo prazos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, a gente está falando sobre a qualidade e a quantidade da matéria-prima que é utilizada, sobre cálculo de pegada de carbono, por exemplo, e um incentivo a um pensamento de inovação voltado para a perspectiva ambiental também. E, por último, o pilar mais óbvio também, do ponto de vista de negócios, que é a sustentabilidade econômica, que está ligado aqui aos resultados financeiros da operação de uma empresa, né? Diz respeito à governança corporativa e como ela garante que a empresa sobreviva financeiramente com a geração de lucro, principalmente. Tá bom? Bom, mas vamos lá, afinal de contas, o que são modelos de negócio? Bom, os modelos de negócio são documentos simples, práticos e preferencialmente visuais, que colocam no papel ou, no caso, na tela, a ideia da criação de uma empresa ou de um projeto e descreve como que ela entrega e captura valor para as pessoas que estão envolvidas, principalmente para os seus públicos-alvo. Né? E quando a gente está falando de modelo de negócio, a gente está falando aqui de responder 4 perguntas principais. A gente está falando de responder o que a empresa faz, para quem a empresa faz, como ela faz isso e quanto é gasto e investido e recebido ao longo da operação dessa empresa. Então, a gente responde essas 4 perguntas ao entender o modelo de negócio, ao analisar ou descrever um modelo de negócio. E a importância de se colocar esse modelo de negócio no papel, na tela ou em algum suporte que outras pessoas também consigam visualizar, além de você mesmo, é que você, assim, consegue não só facilitar a criação do modelo de negócio, mas também a colaboração, a comunicação, isso se torna uma ferramenta, uma linguagem comum para as pessoas que estão envolvidas e, principalmente, garante que você consiga avaliar o seu modelo de negócio de forma crítica,
Porque, afinal de contas, os modelos de negócio não são estáticos, eles são vivos, são documentos vivos que devem ser revisitados ao longo do tempo para que eles sejam aí amadurecidos, ajustados. Afinal de contas, os contextos das empresas mudam, os micro e macro ambientes das empresas mudam e elas também precisam evoluir junto com esses contextos onde elas estão inseridas. Tá bom? Então, eu vou falar sobre duas ferramentas, na verdade, dois modelos, duas estruturas, frameworks que a gente pode usar para criar os modelos de negócio. Um deles é o Canvas, que é o mais famoso, o Canvas, ou a tela de modelo de negócios, e o outro é a teoria da mudança. E eu vou começar por este primeiro. Bom, então, o que a teoria de mudança ajuda a gente a visualizar quando a gente está pensando no modelo de negócio? Basicamente, ela é uma estrutura aqui hierárquica, então a gente pode ver que tem níveis aqui, né? Alguns níveis, e você pode ler tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, mas ela mostra esse fluxo, como a seta ali já representa, de utilização ou de consumo de recursos, e eles podem ser de qualquer natureza, eles podem ser recursos intelectuais, eles podem ser recursos naturais, eles podem ser recursos físicos, né, que vão ser trabalhados, vão ser utilizados para a criação de produtos que, por sua vez, vão oferecer benefícios que, utilizados a longo prazo, vão criar algum impacto na vida das pessoas, na sociedade e no mundo. Tá? Então, eu vou olhar um a um aqui e mostrar para vocês que tem dois outros níveis que estão um pouco mais clarinhos ali, que eu vou explicar em seguida, tá bom? Então, o primeiro deles, ali embaixo, começando por baixo, vamos de baixo para cima, são os inputs. Então, eles falam sobre os recursos que a organização utiliza para criar os produtos ou serviços, né? Então, eu falei que eles podem ser aqui recursos de diversas naturezas, o que importa é o que é o foco da sua organização, do seu projeto. E lembrando que a gente está falando de projetos em tecnologia, então é muito provável que nos recursos a gente tenha ferramentas tecnológicas, a gente tenha propriedade intelectual também, então a gente tem algumas questões relacionadas à tecnologia, isso vai depender muito de caso a caso. Em cima ali a gente tem os outputs, são os produtos gerados a partir das intervenções que acontecem sobre esses recursos e que são oferecidos para solucionar os problemas dos nossos públicos-alvo. Né? Bom, a gente tem em seguida os resultados, que são aqueles resultados alcançados quando o cliente, o beneficiário, o usuário, de forma geral, utiliza essa solução. E aí a gente tem, por último, lá em cima, o impacto, que é um impacto gerado a longo prazo na vida das pessoas, na sociedade e no mundo. Né? Então, como eu comentei, a gente tem esses outros dois níveis, que também fazem parte da teoria de mudança, que eles são justamente o direcionamento de como esses recursos são utilizados e para quê. Né? Então, a gente está falando das intervenções, ou seja, fala sobre as atividades que a empresa realiza para solucionar o problema, para criar esse produto ou serviço que é oferecido. E a gente está falando dos públicos, ou seja, quem, né? É uma daquelas perguntas que a gente viu ali atrás. Quem são as pessoas que participam do processo de geração e entrega de valor que está sendo desenvolvido no uso destes recursos, né? Para a criação dos produtos, né? Para a entrega do valor ali dos benefícios nos resultados. Então, o interessante aqui é que a gente tem essa perspectiva de fluxo, mas ao mesmo tempo a gente tem também um entendimento bem estratégico. Né? Então a gente pode tanto endereçar a teoria de mudança de cima para baixo quanto de baixo para cima. E é normal que quando vocês estejam pensando nos negócios, nos projetos de vocês tenham uma visão mais clara do impacto que vocês querem gerar. E não tem problema nenhum em começar por aí. Vocês já sabem qual é o impacto, qual é o objetivo de longo prazo que vocês têm. Então, por exemplo, aqui no Inovatom a gente está dando bastante ênfase para ODS 14, a gente está falando sobre oceanos, mares e outros corpos de água e como a gente utiliza isso da melhor forma. Né? E tem todas as subdescrições e submetas da ODS 14. Então, a gente pode, por exemplo, estar pensando no impacto de longo prazo relacionado a esses corpos de água. E a partir desse objetivo de longo prazo, a gente começa a pensar de baixo para cima. Então, o que a gente tem, na verdade, é um entendimento geral do objetivo de longo prazo, e aí a gente sabe os recursos que a gente tem ali embaixo disponíveis, o que a gente precisa encontrar. E aí a gente, assim que a gente tiver tanto esse nível de cima quanto o nível de baixo, a gente
vai preenchendo esses outros níveis de baixo para cima e de cima para baixo. Tudo bem? Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre esses níveis nos exemplos que vão vir ao longo da conversa também, e vou fazer algumas relações também com o próprio Canvas de modelo de negócio para entender melhor a própria teoria de mudança. Bom, eu vou usar de exemplo aqui uma legal tech, uma startup que foi incubada dentro do Batista Luz, que é a Alexio. Então, eles fazem automação e gestão de contratos numa plataforma própria. Então, por exemplo, aqui os inputs deles, os recursos que eles utilizam, poderiam ser tanto os documentos originais, né, o que eles usam para fazer automação, mas também muita coisa de recurso tecnológico, já que eles são uma legal tech, são uma startup que utiliza bastante essa ferramenta, essa interface de plataforma para a criação desses processos de gestão e automação dos contratos. Então, aqui, como inputs, a gente pode colocar propriedade intelectual, a gente pode colocar o capital humano, a gente pode colocar os advogados, os programadores que fazem parte da empresa, as próprias ferramentas tecnológicas de criação da plataforma. Em intervenções, a gente colocaria essas atividades de criação e automação, então, por exemplo, os advogados que analisam e redesenham os contratos que eles têm, ou criam do zero esses contratos para subir na plataforma. A gente tem o próprio processo de desenvolvimento e implementação do código, toda a parte técnica ali por trás da plataforma. Em públicos, a gente tem os departamentos jurídicos de pequenas empresas, por exemplo, diretores financeiros, ou as pessoas que são responsáveis pela parte contábil e fiscal, tributária, de relacionamento, os fornecedores, enfim, todo mundo que interage com a plataforma, com os documentos que são criados lá. Os outputs, os produtos estão relacionados à plataforma em si, né? Então, de novo, a gente está falando de um projeto tecnológico. Então, como produto, a gente tem a plataforma em si, a gente tem as ferramentas de gestão de contrato, todos os processos e procedimentos vinculados a essa automação. Em resultados, a gente tem a diminuição do tempo gasto por esses diretores, por essas pequenas empresas, na confecção e na gestão desses contratos e documentos, por exemplo. Ou muitos deles nem sequer sabem como produzir esses documentos, e os documentos já ficam ali na plataforma disponíveis para quem assina a plataforma. E a longo prazo, esse benefício que é o resultado aqui, a longo prazo, ele gera ali muito menos ônus, ou gera pelo menos um pool de recursos maior, e a gente está falando aqui de recursos financeiros, de tempo, de pessoas, dedicados a outras coisas relacionadas à operação, à parte de entrega de valor mesmo, ao core ali da empresa, em detrimento do uso desses recursos para as questões contábeis, para as questões legais e jurídicas de baixa complexidade. Legal? Então, agora vamos passar aqui para o próximo, que é justamente o Canvas de modelo de negócio. E eu vou fazendo essa relação com as partes da teoria de mudança também ao longo dessa explicação. Então, o Canvas, ou a tela de modelo de negócios, foi criada por dois empreendedores suíços que publicaram nesse livro Business Model Generation toda a teoria e a parte prática. Inclusive, eles trazem aí case, eles trazem conceitos atrelados à implementação prática do Canvas, que é essa estrutura visual aqui que divide o modelo de negócios de forma um pouco mais detalhada do que a teoria de mudança. Então, por exemplo, na teoria de mudança não fica tão clara ali a parte financeira do negócio. Por mais que a gente possa colocar os custos, os investimentos atrelados aos recursos, né, aos inputs, por exemplo, ou as entradas relacionadas ali aos produtos, enfim, aos outputs, aqui isso está de forma muito mais clara, já definida e estabelecida de forma bem visual, inclusive. Então, do lado direito aqui do Canvas, desse framework, a gente tem tudo aquilo que é relacionado à geração de valor, e ao lado esquerdo, tudo aquilo que é relacionado à geração de eficiência, e tudo isso ao redor dessa parte central, que é a proposta de valor, que é o que eu faço, afinal de contas, né? Então, eu vou passar um a um cada um desses quadrantes aqui. Então, a gente pode ver que do lado esquerdo a gente tem as parcerias-chave, as atividades-chave e os recursos-chave, que fazem parte desse grupo de como eu faço. Do lado direito, a gente tem as relações com clientes, os segmentos de mercado e os canais, que fazem parte desse grupo para quem. E embaixo, a gente tem a estrutura de custos e as fontes de renda relacionadas a quanto
participa ali desse fluxo financeiro, né? Quanto dinheiro sai e entra e a partir de quais fontes. Tá? E, de novo, tudo isso ao redor dessa parte central que é a proposta de valor, ou afinal de contas, o que eu faço, o que eu entrego, o que eu ofereço para os meus usuários, para os meus beneficiários, para os meus clientes. Então, vamos passar um a um aqui para entender melhor como que a gente preenche e como a gente analisa, cria os conteúdos para cada um dos quadrantes. O primeiro deles, então eu vou começar ali pelo lado direito, tá bom, do Canvas, e depois a gente segue. Então, o primeiro deles são os segmentos de mercado, o segmento de clientes. Então, quando a gente fala de segmento, a gente já está falando especificamente, de forma intrínseca, sobre nicho, né? A gente está falando de não endereçar o mercado geral ou falar que é para todos, tanto que tem aquela máxima, né, de quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, a gente está falando aqui de fazer um perfilamento, um detalhamento dos perfis que acessam, que são usuários, clientes do nosso produto, que utilizam nosso produto ou serviço. Então, quais são os nossos clientes mais importantes? Quais são as características deles, né? Um negócio deve ser desenvolvido a partir da perspectiva do cliente. A gente tem que entender bem o cliente aí de novo, né? Tem todas as ferramentas, as etapas de design thinking e também de identificação e definição do problema que ajudam a gente a entender melhor esses segmentos de mercado. Bom, em seguida a gente tem aqui a proposta de valor ou a oferta de valor, né? Que é de fato o que a gente está entregando, qual o benefício que a gente está prometendo e oferecendo para os clientes. Né? Então, por exemplo, se o produto é um sistema financeiro, essa oferta de valor deve ser, por exemplo, o seu financeiro mais eficiente em menos tempo, por exemplo. Acho que depende do seu negócio, depende do seu projeto. A gente coloca aqui qual é o valor que a gente propicia para os clientes. A gente está falando de eficiência, a gente está falando de redução de tempo, a gente está falando de redução de custo, redução de trabalho, a gente está falando, enfim, né, o que a gente está proporcionando aqui. A gente está falando de felicidade, a gente está falando do quê? Né? São valores emocionais, tem aqui diversas formas de listar essa proposta de valor. Então, qual o problema dos clientes que a gente ajuda a solucionar? Né? E quais são esses pacotes ou serviços, pacotes de produtos ou serviços que a gente oferece para cada segmento que foi listado ali anteriormente. Então, aqui, se a gente for falar da teoria da teoria de mudança, a gente está falando daquelas partes superiores ali dos níveis da teoria de mudança. Né? Em seguida, a gente tem os canais, e quando a gente está falando de canais, a gente não está só falando de canais de comunicação ou só canais de logística, a gente está falando de tudo isso, a gente está falando quais são os canais que os segmentos de mercado preferem, quais que eles utilizam, né? Como que a gente estabelece o contato com os clientes e fornecedores, tá? Quais são os canais que têm melhores resultados, como que eles são monetizáveis, como que eles são integrados nas atividades dos clientes e nas atividades operacionais. Então, são formas aqui de fazer com que a informação circule, né? A informação, os produtos, os conteúdos circulem. Né? Em seguida, a gente tem aqui as relações com os clientes, o bloco de relacionamento. Ele descreve um pouco mais as estratégias, né, que evitam que os clientes corram para a concorrência ou por produtos substitutos ou simplesmente deixem de consumir a nossa proposta de valor, por exemplo. Então, a gente está falando de qual tipo de relação a gente tem estabelecido com esses clientes, qual o custo dessas relações, como que elas estão integradas no modelo de negócio. Então, por exemplo, os clientes eles vão acessar o nosso produto ou serviço de forma semelhante a um autoatendimento, ou eles vão ter um suporte técnico de alguém não só após a aquisição, como um saque, mas inclusive antes da aquisição, né? Ou algum formato misto. Então, enfim, essas relações com os clientes estão baseadas também nos canais que a gente viu anteriormente, né? Em seguida, a gente tem aqui fontes de renda, né? São as entradas, é a última parte ali do lado direito do Canvas, né? Então, é o bloco que determina a maneira como o cliente ou as pessoas envolvidas vão pagar pelos benefícios recebidos. Então, qual que é o valor que os clientes estão dispostos a pagar, por que eles pagam, como eles fazem esses pagamentos também, a forma também, né? Então, a qualidade e a quantidade desses pagamentos.
quanto gera cada uma das diferentes fontes de renda, se a gente está falando de um modelo que tem aí diferentes produtos ou diferentes formas de pagamento, diferentes formas de relacionamento com o cliente também. Né? Quando a gente está falando de projetos de tecnologia, aqui é um dos pontos bem críticos de foco aqui para a inovação também. Né? Então a gente passa para o lado esquerdo do Canvas. Então, o primeiro bloco do lado esquerdo são os recursos-chave. Então, aqui a gente está falando dos ativos que são fundamentais para fazer o negócio funcionar. Né? Então, quais são os recursos que as nossas propostas ou a proposta de valor requer para que ela possa ser entregue para os clientes? Né? Quais são os recursos-chave que os canais de distribuição demandam? Ou as relações com os clientes, ou as fontes de renda? Quais são esses recursos-chave? Então, alguns exemplos, por exemplo, são os ativos físicos, podem ser máquinas, instalações, podem ser recursos intelectuais. Isso tudo está ali relacionado àquela parte de baixo da teoria de mudança, né, os inputs. Bom, então, a gente pode estar falando aqui de patentes, a gente pode estar falando de tempo, a gente pode estar falando de muitas coisas, depende do projeto. Em seguida, a gente tem as atividades-chave, né? Então, isso complementa bastante os recursos-chave. Né? Então, como que a gente trabalha esses recursos, que atividades-chave requerem a nossa atenção para a entrega da proposta de valor? E quais atividades são requeridas para que os canais de distribuição existam da forma como a gente desenhou, e as relações dos clientes, e as fontes de renda, e assim por diante. Né? Então, por exemplo, se uma empresa possui uma plataforma web como recurso-chave, provavelmente ela vai ter como atividade-chave a manutenção dessa plataforma, por exemplo. Né? Então, alguns exemplos de atividade são a produção de bens, de produtos, a resolução de problemas, a gestão de plataformas, desenvolvimento de produtos, ou, enfim, programação, desenvolvimento, implementação. Né? Em seguida, a gente vai para os parceiros-chave. Então, a gente está falando não só de terceirizados, mas também estamos falando deles, fornecedores de maneira geral, né? Ou a gente pode estar falando aí de outros intermediários que de alguma forma fazem parte da cadeia de produção. Então, qualquer tipo de tarefa ou matéria-prima essencial que é fornecida por uma parte que não faz parte da nossa organização entra aqui também como parceiros-chave. E por último, o último bloco aí desse modelo do Canvas é a estrutura de custos, né? Diz respeito ao fluxo financeiro que sai do nosso negócio, né? Que sai da organização. Então, quais são os custos mais importantes inerentes ao modelo de negócio? Quais recursos-chave são mais caros? Quais atividades-chave são mais caras? Né? Onde a gente investe recursos financeiros dentro do nosso modelo de negócios? Né? Então, eles provavelmente vão ser oriundos ali dos blocos de recursos ou atividades e parcerias-chave, visto que em parcerias-chave, por exemplo, a gente está falando de pessoas e organizações que estão alheias à nossa organização. Tá bom? Bom, então, para entender melhor, eu vou mostrar um case aqui, só para deixar um pouco mais claro, que é um modelo de Canvas do iPod junto à iTunes Store. Então, a proposta de valor deles aqui é uma experiência de música super integrada, né? Em que você tem ali um produto, o iPod, que consegue carregar milhares de músicas no seu bolso, mas que também é permeado por essa plataforma que é a iTunes Store, que faz essa intermediação entre os artistas, entre a Apple, e oferece aí os produtos que são as músicas que são adquiridas através da plataforma. Então, vamos começar ali pelos segmentos de mercado. Então, a gente está falando ali de um mass market, mas, na verdade, a gente está falando de um público já financeiramente um pouco mais qualificado, porque não são produtos baratos, não são produtos de fácil aquisição também, eles ficam dentro ali dos canais, já olhando para os canais, para Apple Stores, ou podem ser comprados também pela internet, ou em outras lojas terceirizadas, autorizadas ali. E a gente tem como um canal, e eu já falo um pouco mais sobre isso, sobre essa interseção com as fontes de renda ali, o iTunes Store, né? Que é um dos canais de relacionamento, mas também é uma das fontes de renda. Mas vamos ali falar sobre o bloco de relação com os clientes ali em cima, onde tem um love mark. Então, é esse amor pela marca Apple. A gente tem os Apple Lovers, né? E, inclusive, a gente tem também um custo alto
de troca, porque os produtos da Apple são desenvolvidos e produzidos de forma a não terem muita interconexão com produtos de outras marcas, inclusive, né? E aí, indo para baixo, aí sim, agora a gente tem aí as fontes de renda, onde também tem o iTunes Store, ou essas lojas, né, de hardware, ou a venda dos produtos, dos iPods em si, e a venda das músicas. Então, passando para o lado esquerdo do Canvas agora, a gente tem as parcerias-chave, e tem listado aqui as empresas, as produtoras e as gravadoras, assim como os artistas, né, e todo mundo que faz parte desse ecossistema de produção musical. Em atividades-chave, a gente tem o design de hardware, né, do iPod em si, e um alto investimento em marketing. Então, a gente pode ver aqui que também aparece repetidamente alguns desses stickers aqui em outros blocos. Então, marketing aparece também ali embaixo na estrutura de custos, por exemplo, né? Em recursos-chave, a gente tem aqui as pessoas, a própria marca Apple, o hardware do iPod, tem toda uma questão aí de propriedade intelectual, né, e licenciamento, e o software do iTunes como recurso-chave, que também entra no bloco da estrutura de custos, né? E junto com a estrutura de custos, a gente tem aí as pessoas, mais uma vez, né, a manufatura dos produtos e os esforços de vendas e marketing. Aqui, só para vocês olharem, não vou entrar muito em detalhes dessa vez, aqui é um outro case que fala sobre o modelo de negócios da Amazon. E aqui a gente pode ver que os stickers têm cores diferentes, porque eles lidam com propostas de valores diferentes e produtos diferentes. Então aqui a Amazon Web Services, por exemplo, está com os stickers verdes, e tudo relacionado à Amazon Web Services está em verde aqui, né? Então vocês também podem colocar aqui produtos e serviços diferentes de uma mesma organização, de uma forma que fique fácil de identificar a que se refere cada um dos stickers e como esses blocos se relacionam. Aqui é super importante lembrar e reiterar que a ideia de ter essa estrutura visual bem coesa e coerente aqui é justamente facilitar essa análise da relação entre os conteúdos dos blocos. Bom, por último, eu vou falar aqui de alguns tipos de modelo de negócio que são mais usuais. Não significa que são só esses aqui que existem ou que vocês não possam criar modelos inovadores. Pelo contrário, a ideia é que vocês consigam mesclar, criar e, enfim, pensar novas formas de oferecer os produtos e serviços de vocês para os públicos de vocês, certo? Então, a gente tem aqui primeiro o marketplace, talvez seja um dos modelos mais comuns, né, em que a gente tem lojas físicas ou virtuais que oferecem produtos ou de outras lojas ou de algumas marcas dentro dessa loja maior, essa loja mãe. Então, Netshoes aqui é um exemplo disso, por exemplo, né, que tem várias marcas e várias lojas, vendedores que oferecem lá dentro, né? Então, com certeza vocês conseguem pensar em vários outros marketplaces por aí. A gente tem esse modelo de franquia ou franchising, que está bastante em alta, inclusive. Vocês podem ver em shoppings, né, que agora, infelizmente, com isolamento, estão fechados na maioria, mas vocês podem ver como, por exemplo, Starbucks e outras marcas que com certeza vêm à mente de vocês, McDonald's, Chili Beans, Boticário, enfim, que existem por aí, né? E o modelo de franchising consiste na comercialização no uso de uma marca ou de uma patente, né? Então, a gente tem um modelo de assinatura, onde uma empresa oferece aí produtos ou serviços através do pagamento de uma taxa. Então, Netflix aqui é um exemplo, mas vocês podem pensar em outros, provedores de internet, por exemplo, né? Então, tudo aquilo que você paga periodicamente para receber um produto também periodicamente, né? Tem outros clubes de assinatura, enfim. Então, são diversos exemplos aqui que a gente pode citar. Tem esse modelo que é isca em Anzol, como o próprio nome diz, é um modelo em que a empresa oferece um produto com um valor muito baixo ou até de graça, que tem uma recorrência de algum outro produto que é vendido paralelamente. Então, um exemplo aqui é a Nespresso, que você tem uma máquina de café que não tem um valor tão alto para ser adquirido, mas que depois você tem essa recorrência com as cápsulas, por exemplo, né? E com certeza dá para pensar em alguns outros exemplos por aí.
A gente tem esse modelo freemium, onde você tem um uso gratuito com algumas funcionalidades limitadas do produto ou do serviço, e com pagamento, ou seja, na aquisição de um plano premium, aí sim você libera outras funcionalidades que a empresa disponibiliza para você. O Spotify é um exemplo disso, né? Você consegue usar ele de graça, com algumas limitações, e você paga para ter acesso a todas as funcionalidades. E por último aqui, o modelo de multiplataformas, em que a empresa consegue oferecer para públicos diferentes, que têm demandas diferentes, soluções em conjunto. Ou seja, através de uma mesma interface, oferece esse valor agregado, oferece benefício para públicos diferentes. Então, o Uber é um exemplo disso aqui, né? Então, a gente tem tanto a demanda dos motoristas, que tem ali um automóvel disponível para fazer esse transporte de pessoas, quanto a demanda das pessoas que não têm o carro e querem um veículo para fazer o seu deslocamento. E aí o Uber é essa multiplataforma, essa interface que une essas duas demandas num mesmo ambiente virtual. Legal? Bom, por último, estou colocando aqui 5 ferramentas que vão ajudar vocês a desenhar os modelos de negócios de forma muito visual e colaborativa. Todas elas têm pelo menos uma versão gratuita aqui. E, por último, esse modelo C, que inclusive é uma metodologia que explica como que vocês usam em conjunto a teoria de mudança com o Canvas de modelo de negócios. Tá bom? Espero que tenha ajudado, que o conteúdo tenha servido aqui para vocês. Por favor, podem entrar em contato comigo se tiverem alguma dúvida e desejo boa sorte para vocês aqui no Inovatom.